Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, lembrando que nós estamos estudando Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 50, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, e vamos ao nosso segundo tópico. O primeiro tópico foi o versículo 36 ao 38, o convite e a recepção. Agora, o julgamento humano versus a visão divina. Vamos ler o versículo 39 e fazer a exposição. O versículo diz o seguinte: mas, ao ver isso, o fariseu que a convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher é ela, pois é uma pecadora. Então vamos expor esse texto, né? Durante a refeição, como nós vimos, ali a mulher entra em cena, no versículo 38, fica atrás de Jesus, chorando ali aos seus pés, ela molha os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com os cabelos e beija os pés de Jesus e derrama perfume sobre os pés de Jesus ali, né? E aí nós temos agora o fariseu, ele vai fazer o julgamento do que a mulher fez e ao mesmo tempo vai colocar ali Jesus como não se ele tivesse ali se ele fosse realmente um profeta de Deus, Deus o revelaria que aquela mulher ali era uma mulher pecadora. Logo, Jesus não era um profeta de Deus na compreensão do fariseu. Então vamos estudar o texto, vamos ler o texto e vamos explorar parte por parte. O texto, a primeira parte aqui nós já vemos que ele diz assim: mas ao ver isso, ao ver o que a mulher fez diante de Jesus, e Jesus não teve reação alguma à atitude da mulher, o texto diz assim: mas ao ver isso, no caso o gesto da mulher, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, né? Então aqui nós vamos ter o julgamento do fariseu, ele não vai ser oralizado, ele não vai expressar para Jesus ali o seu julgamento, mas ele vai fazer esse julgamento internamente, porque o texto diz assim, disse consigo mesmo. Então era um julgamento silencioso, né? Ele não verbaliza ali para Jesus. E aí o texto traz o julgamento que o fariseu ele fez, né? Ele diz assim: se este homem fosse profeta, logo aqui o que nós vemos é que ele questiona exatamente a identidade de Jesus. Ele não é profeta, Deus não traz a mensagem dele diretamente a esse homem, né? Por mais que as pessoas digam que ele é um profeta ou que ele é um dos profetas antigos, né? Ou mesmo ele ser um mensageiro de Deus, essa identidade está equivocada. Ele não é profeta, né? Porque se ele fosse profeta, a compreensão do fariseu, ele saberia quem o está tocando, né? Nesse caso, na compreensão do fariseu, ele saberia que exatamente que o toque da mulher era um toque que estava contaminando ele, né? Então Simeão ele compreende aqui que o toque da mulher em Jesus, ou o toque de uma pessoa que era uma pessoa impura, contaminaria aquele a quem ela estava tocando. Logo, Jesus estaria sendo contaminado ali pelo toque da mulher. Essa é a compreensão aqui de Simeão, né? Se ele soubesse quem o está tocando, né? Aí por que isso? É bom entender, é bom sempre compreender a partir da cultura judaica, né? No judaísmo, no caso, o contato com pessoas impuras tornava alguém a quem essa pessoa tocava ritualmente impuro, né? Então, aquela mulher, na ótica ali do fariseu, ela estava contaminando Jesus com o toque dela, né? E aí o versículo ainda continua, né? E o texto diz assim: e que espécie de mulher ela é, né? O texto não traz o nome da mulher, né? O texto não descreve o nome da mulher, né? E aqui ele ainda vai além, né? Ele traz a espécie de mulher, né? É ela, né? Pois é uma pecadora.
Simão aqui vai reduzir a mulher, né, a reputação que ela tinha. É assim que Simão vê a mulher, né? Ele não enxerga ali uma alma, alguém que necessitava de arrependimento, alguém que necessitava ter uma mudança de vida, né? Alguém que necessitava de misericórdia, mas ele reduziu a mulher simplesmente a fama que ela tinha, ou a reputação que ela tinha, né? E aí ele diz, né? Que espécie de mulher é ela, pois é uma pecadora, né? Então ele reduz exatamente a mulher a sua reputação. E aqui nós podemos fazer também, a partir do julgamento que o fariseu faz da atitude da mulher no verso 38, e também com relação ao próprio Jesus, de não perceber que estava sendo tocado ali por uma mulher extremamente pecadora e conhecida diante da população e diante daqueles que se faziam presente ali nessa refeição, né? Nós temos aqui, podemos extrair também nesse caso, a nossa terceira aplicação, né? A nossa segunda aplicação, porque já fizemos uma, aí aqui a gente vai fazer mais duas, nesse caso chegando a 3 aplicações. No primeiro tópico, o convite e a recepção, nós fizemos uma aplicação, e aqui nós vamos fazer 2 aplicações. E a primeira aplicação que nós podemos extrair aqui a partir do olhar, o olhar do fariseu aqui para com a mulher, é que nós podemos dizer assim, que nem todo olhar é acolhedor, né? Nem todo olhar que as pessoas têm com respeito a nossas vidas, ou nem todo olhar que as pessoas contemplam ali o seu próximo é um olhar acolhedor, né? Mas muitos olham para condenar, muitos, não é pouco não, né? E infelizmente até mesmo no meio cristão, né? Nós temos também o olhar da mulher ali. Um outro exemplo seria a mulher pega em adultério, que todo mundo levou para apedrejar, né? Levaram só a mulher ali para fazer o apedrejamento, né? Então assim, e olharam ali para aquela mulher, para todo mundo querendo jogar a sua primeira pedra. E aqui também não foi diferente com relação ao fariseu. O fariseu, ele não olha a mulher com um olhar acolhedor, mas ele olha a mulher com um olhar de condenação, né? E o que nós precisamos entender, né, é que só existe um Senhor, né? E que nós não temos a função de Senhor, mas nós temos a função de servo. E ao cristão, que cabe de acordo com as Escrituras, é amar o seu próximo como a si mesmo, né? E aqui nós podemos também, para fundamentar que nem todo olhar é acolhedor, né? E que muitos olham apenas para condenar, para nos trazer condenação, nós podemos ler o texto de 1 Samuel 16:7, que diz assim: o Senhor não vê como homem, né? O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Exatamente o que Jesus viu aqui. Jesus não olhou a aparência ou a reputação da mulher. Jesus, ele olhou aqui para essa mulher e ele viu o coração da mulher, né? E não apenas a atitude ali do convite, como no caso do fariseu, ou o julgamento predisposto do fariseu. Julgou logo, né, sem misericórdia a mulher. Mas Jesus viu o interior da mulher, a atitude da mulher e o quebrantamento daquela mulher diante dele ali. Provérbios 21:2 ainda diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações, né? Então, na compreensão aqui também do fariseu, o fariseu, ele na compreensão dele, ele estava certo. O errado estava Jesus, que estava deixando ali aquela mulher pecadora contaminar ele ali com seu toque, né? Mas o Senhor, ele é diferente dos homens. Ele vê o coração, né? E também um texto de Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2, nos traz um alerta, né? Para que nós tenhamos cuidado com esse tipo de olhar condenatório, né? Ao invés de ser um olhar acolhedor. Porque Jesus diz assim:
Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgados, vocês serão também, vocês sereis julgados, né? Então devemos ter cuidado. O nosso olhar não deve ser o olhar do juiz, porque o juiz é um e esse juiz é Deus, e eu não sou o juiz, né? E muitas vezes eu trago esse olhar que deveria ser um olhar acolhedor e de misericórdia para um olhar de condenação. E aí, aqui também nós podemos tirar outra reflexão a partir da atitude do fariseu, né? E aqui é a seguinte, essa outra reflexão é que a religião, a religiosidade, né? Dentro do cristianismo mesmo, e aqui nesse caso o judaísmo, a religião sem graça, sem a graça de Deus, ela vê rótulos, né? Uma religião que não tem graça, ela vê apenas rótulos, e ele rótulou ali aquela mulher pecadora, né? Então vê que ela traz ele traz rótulos ali sobre a vida daquela mulher, mas Jesus, ele vê o coração, né? Jesus vê os corações. Então a religião sem graça vê rótulos, Jesus vê o coração. E aqui nós podemos observar isso, aprofundar no texto de Apocalipse 2:23, diz assim: eu sou aquele que sonda os rins e os corações e darei a cada um segundo as suas obras. Então nós precisamos entender, né, que Jesus vê o nosso interior, e nossa religiosidade não pode ser uma religiosidade sem a graça de Deus, né? Porque senão será uma religiosidade julgadora, uma religiosidade que vai impor sobre a vida das pessoas ali um julgo que não cabe a nós. Nós não somos o juiz, né? E Deus é quem sonda o nosso coração. Então aqui no texto de Apocalipse, eu sou aquele que sonda os rins e os corações e darei a cada um segundo as suas obras. Jeremias 17:10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, né? Então Deus, ele vê o coração do homem, ele vê a intenção, e coração aqui não é o músculo, mas as intenções, né? O que está dentro do ser, no mais profundo do ser, né? E ele não age como agem os homens, né? E graças a Deus que ele não é dessa forma. Então nossa religião, né? Nossa religiosidade, né? Nosso comportamento religioso, ou podemos dizer assim, nosso cristianismo, ele precisa ter graça, porque senão nós vamos só viver um cristianismo de rótulos, né? Rotulando as pessoas, como no caso dele aqui, do fariseu, rotulou ali aquela mulher como uma mulher pecadora, foi o rótulo que ele deu a ela, né? E aí muitas vezes dentro do cristianismo também tem esses rótulos, né? Ah, fulano é assim, ah, fulano é assim, né? E a graça de Deus está em que nós, como cristãos, o cristão, ele faz parte do corpo de Cristo. Ele é membro ali do corpo de Cristo, né? Ele não é o dono do corpo, porque o cabeça do corpo é o próprio Jesus, né? Jesus ali, nós fazemos parte desse corpo, o corpo ali, o corpo que é a igreja, né? E nós fazemos parte. Então assim, todos nós, né, com as nossas qualidades e os nossos defeitos, né? Então nós devemos ter essa graça, a graça de entender que nós fazemos parte do corpo, né? E que o Senhor, ele contempla o coração de cada um dos que fazem parte desse corpo, né? E entendendo assim, nós deixaremos um pouco os julgamentos, né? E deixaremos de ver o irmão apenas pelos seus defeitos, né? Mas entendendo que a graça de Deus também o alcançou. E aí nós finalizamos o nosso segundo ponto, né? Que é o julgamento humano versus a visão divina, né? E aí, no próximo tópico, nosso tópico 3, Jesus vai convidar Simeão a contemplar uma parábola do qual Simeão terá um papel e a mulher terá um papel. E depois Jesus, ele vai usar a mulher no quarto tópico. A mulher será o exemplo
Ali a mulher vai ser o modelo de fé que Simeão estava desprezando. Jesus vai convidar Simeão a olhar aquela mulher como um exemplo de fé. E no último tópico nós vamos ver a salvação pela fé, né? Que aquela mulher ela vai ser salva ali por causa da sua fé colocada em prática, inclusive de ter desafiado ali, rompido barreiras para estar na presença de Deus.